Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 25 de novembro de 2021. Procuro vida inteligente no espaço porque é difícil encontrar na Terra. Parte 1. Oumuamua foi um visitante misterioso e fugaz. Ninguém conseguiu observá-lo em detalhe, mas ficou claro que aquele objeto celestial era algo que não havia sido avistado no espaço até então. Em outubro de 2017, o telescópio Pan-STARRS, da Universidade do Havaí, detectou esse corpo celestial pela primeira vez e em seguida, vários observatórios conseguiram segui-lo durante 10 noites. Por sua trajetória e características, os astrônomos concluíram que poderia ser o primeiro corpo celestial que passava perto da Terra proveniente de fora do Sistema Solar. Por isso, foi batizado de Oumuamua, palavra que no idioma havaiano significa o mensageiro que vem de longe e chega primeiro. Não foi possível obter imagens ou dados sobre sua formação, mas os cálculos existentes permitem estimar que o objeto era de forma plana, com dimensões de 400 metros por 40 metros. Tinha uma superfície avermelhada, com um brilho que mudava abruptamente, além de navegar em trajetória caótica pelo cosmos. Alguns astrônomos disseram que poderia se tratar de um asteroide ou um cometa. Um ano depois do achado, porém, o astrônomo e professor de física teórica da Universidade de Harvard, Avi Loeb, publicou um estudo defendendo uma ideia muito mais audaciosa. Nele, Loeb ressalta que o objeto não tinha cauda de um cometa e que os dados sugerem que ele era incomumente brilhante ao menos 10 vezes mais do que os asteroides do Sistema Solar. Com base nessa e em outras anomalias, ele chegou à conclusão de que o Oumuamua poderia ser uma sonda enviada por uma civilização alienígena, ou os restos de um artefato criado por extraterrestres. O estudo gerou grande controvérsia e críticas de vários cientistas conhecidos. Longe de ceder, Loeb se manteve firme em defesa de sua tese e agora, em 2021, publicou um livro em que a explica ao público em geral, com o título Extraterrestre: o primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra. Por ser um texto longo, dividimos a matéria sobre o astrônomo e professor de física teórica da Universidade de Harvard, Avi, em 3 partes. Na primeira é descrita a sua teoria sobre o asteroide Oumuamua e o início da entrevista. C. Oumuamua é um objeto construído por extraterrestres? Não sabemos com certeza, porque não reunimos provas suficientes. A razão pela qual eu digo que talvez seja artificial é por suas anomalias. Uma delas é que, quando ele girava, a quantidade de luz solar que ele refletia mudava por um fator de 10, o que significa que ele tem uma forma muito extrema, provavelmente como a de uma panqueca. Também tinha um ímpeto excessivo distanciando-se do Sol, não tinha cauda como um cometa, nem evaporação de gás ou pó que lhe pudessem dar esse ímpeto. Então a única explicação que me ocorreu é que isso se devesse ao reflexo da luz solar. Para que isso ocorra, o objeto teria que ser muito fino, como a vela de um barco, mas não necessariamente projetada para ser uma vela. Talvez Oumuamua fosse só um receptor que se comunicava com sondas que já estão na Terra. C. O senhor descarta a possibilidade de que Oumuamua seja o resultado de um processo natural que nós humanos ainda desconhecemos?
Loeb. Depois que eu publiquei meu estudo, outros cientistas propuseram outras possíveis explicações para argumentar que Oumuamua tinha uma origem natural, mas todas elas estavam associadas a um objeto que nunca havíamos visto antes. Um argumentava que era uma nuvem de partículas de pó 100 vezes mais densa que o ar. O problema com isso é que, à medida que ela se aproximasse do Sol, esquentaria e não manteria sua integridade. Também se sugeriu que era um iceberg de hidrogênio do tamanho de um campo de futebol, que, ao evaporar, não deixa uma cauda de cometa porque o hidrogênio é transparente. Mas o hidrogênio evapora muito rapidamente, então não resistiria à viagem espacial. Ou se disse que seria o fragmento de um objeto maior que se destruiu. A dificuldade é que aqui, nesse caso, geralmente o resultado seriam peças alargadas, e não planas. Loeb sustenta que Oumuamua teria a forma de uma panqueca, e não de um charuto. Meu ponto é que, se é algo que nunca havíamos visto, também deveríamos contemplar a possibilidade de que tenha uma origem artificial. BBC. Estamos sozinhos no universo. Loeb. Por pura modéstia, acho que não. Além disso, não procuramos o suficiente para chegar a uma conclusão. Acho que não apenas não estamos sós, como talvez não sejamos a turma mais inteligente do quarteirão. No Livro dos Espíritos em 1957, Allan Kardec lançou as bases da afirmação de Avi Loeb nas perguntas 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam. Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela. Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol e em nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra. Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica dos vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais?
que há de impossível em ser a eletricidade, nalguns mundos, mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Balneário Gaivota, 25 de novembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.